Muito bem, turma. Estamos começando aqui mais um Renata Responde. Nós estamos tratando hoje do tema Dicas para a sua qualificação de TCC. Aqui eu vou apresentar algumas instruções e algumas informações para quem vai qualificar o projeto de pesquisa no curso de Bacharelado em Relações Internacionais da Universidade do Estado do Pará. No entanto, algumas dicas servem para todos os cursos ou para qualquer pessoa que vai qualificar o TCC. Então vamos lá, espero que vocês gostem. Inicialmente, pessoal, é importante vocês pensarem numa estrutura de apresentação. E para que vocês consigam entregar essa estrutura de maneira clara e de acordo com a ficha de avaliação, vocês têm que ter duas coisas em mente. A primeira é que a qualificação, ela não é uma palestra. A qualificação não é uma aula. Na verdade, a qualificação deve ser encarada como uma prova, um exame em que a banca vai avaliar a sua habilidade em planejar e prever etapas para uma pesquisa. Evidentemente, isso vai além dos seus conhecimentos de metodologia da pesquisa. É também importante você definir um tema, ou seja, um objeto de estudo, conhecer o problema que você vai estudar, formular questões de pesquisa e, a partir daí, planejar o seu projeto de pesquisa. Portanto, antes de você correr para os aplicativos de apresentação, é importante você planejar o conteúdo. Portanto, lembre-se, quando você for planejar um conteúdo, você deve ter em mente que a sua apresentação de defesa vai estar dimensionada para no máximo 25 minutos. Então é importante você gerir esse tempo. Pensa comigo, se você tem que trabalhar alguns elementos obrigatórios, que são esses 5 que estão aqui no canto direito da sua tela, faz todo sentido você pensar em 20 minutos para cobrir esses tópicos que são mandatórios: introdução, objetivo, revisão de literatura, metodologia, resultados esperados, cronograma e referências. Mas as referências você vai mostrar rapidinho, né? Então, você precisa cobrir isso e tem que lembrar que você vai precisar se apresentar, cumprimentar a banca, ler o título do seu trabalho, que é diferente de tema, de trabalho, lembre-se disso. E isso já vai gastar aí uns minutinhos. Portanto, é seguro pensar que para cada item mandatório você deve usar no máximo 4 minutos. Então, objetividade. Lembre-se que isso é uma prova. Você não está dando aula, hein? Por mais interessante que seja o seu tema. Portanto, vamos lá. E o que colocar na introdução? Ao pensar na introdução, é importante você trabalhar as questões essenciais da modelagem conceitual da sua pesquisa, tá? O que você vai executar no semestre que vem. Porque a qualificação é um rito de passagem do projeto para a execução da pesquisa e, por fim, a escrita do resultado dessa pesquisa. E essa escrita vem no formato de monografia, com defesa, ou no formato de artigo, com defesa também. É assim no curso de bacharelado em Relações Internacionais. Se você for aluno de outro curso, é possível que haja uma outra modalidade de TCC além dessas duas que eu falei. Então, aqui na introdução, é importante você lembrar que este projeto de qualificação ele na verdade ele é informativo para a banca avaliadora. Portanto, você é o piloto. Você vai pilotar essa nave. Mas existem regras e existe uma torre de controle que vai te monitorar. Com essa analogia, lembre-se que no final da apresentação você precisa entregar uma compreensão mais clara dos elementos-chave da sua pesquisa. E que elementos são esses, pessoal? Pessoal, olha só. Aqui é um exemplo, nesse slide, de como que você pode entregar na introdução o seu problema de pesquisa. Eu dividi em 3 quadrantes esse slide. E aí, no quadrante 1, onde tem a declaração do problema de pesquisa, você vai escrever o objeto de estudo. O problema de pesquisa é algo diferente da pergunta de pesquisa, né? Um é o tema, o outro é a indagação. Então, o item 1.2 pode ser colocado aqui, tá, como uma pergunta de pesquisa. Então, não é preciso você transcrever todo o texto do seu projeto.
Aqui, o slide ele vai te dar um suporte para sua comunicação oral. Então, o que vai realmente importar é que você cubra os elementos obrigatórios e comunique-se verbalmente de maneira eficaz. Então, nesse segundo quadrante maior aqui, eu vou ter tanto a minha pergunta de pesquisa quanto a listagem dos meus objetivos. E aí, pessoal, se você estiver fazendo monografia, você vai ter um objetivo geral, que é o assunto único e especial que você está tratando na sua monografia, né? E alguns objetivos específicos. Se você estiver trabalhando com artigo, é possível que você tenha mais de um objetivo geral, mas aí você define isso com a pessoa que está te orientando. E aqui, olha, no terceiro e último quadrante, esquerda inferior da sua tela, você vai colocar em tópicos, bullet points, tá? Qual é o propósito e a motivação da sua pesquisa? O que te levou a estudar isto do ponto de vista da relevância técnico-científica? Portanto, aqui, pessoal, nós não vamos falar de afetividade com o tema. Nós vamos falar por que o tema é relevante para a sociedade, para a sua área de conhecimento e para a linha de pesquisa que você selecionou. Lembrando que apresentações e provas de qualificação, elas são científicas, portanto, a gente não escreve nada em primeira pessoa, nem do singular e nem do plural. Portanto, não trabalharemos com subjetividades muito afloradas, tá bem? Vamos lá. Aqui há também potenciais respostas para o seu questionamento de pesquisa ou pergunta de pesquisa. Então, se você trabalhar com hipóteses, dependendo do tipo de pesquisa que você vai fazer, você pode trabalhar com a sua hipótese nula, uma alternativa ou duas alternativas, por exemplo. Aqui eu estou trabalhando com a premissa de que haverá uma hipótese nula H0 e duas alternativas, H1 e H2. Mas aí você pode apresentar da forma que fizer mais sentido para você, tá? Cobrindo esses elementos, você está cobrindo a parte básica da introdução. Depois a gente passa para a parte 2 da apresentação. Lembrando que tudo isso é em 4 minutos, tá? Então você tem que ser afiado, objetivo mesmo. Revisão de literatura. O que você vai fazer? Depende do tipo de literatura, do tipo de revisão que você vai fazer. Ela é sistemática? Ela é bibliográfica? Ela é uma pesquisa de revisão e análise documental? Depende do que você vai escolher. E quem vai dizer qual é o tipo de revisão de literatura adequado é o problema de pesquisa que você apresentou anteriormente. Então tem que fazer sentido, tem que haver uma lógica nas suas escolhas. E aí a banca vai avaliar isso também, porque eles são especializados em pesquisa. E aí, aqui você pode trabalhar, por exemplo, com uma descrição básica de algum conceito, muito resumido, olha, quebrei em 2 quadrantes para texto aqui, uma ilustração que faça sentido, informe algo. Aqui a gente dificilmente vai trabalhar com ilustrações que são 100% ornamentais. Qualquer gráfico, qualquer elemento visual que você usa para ajudar a comunicar o conteúdo da sua pesquisa. E aqui você vai colocar de maneira resumida, por exemplo, os principais tópicos ou os principais critérios que você usou na sua revisão de literatura. Se você ainda não fez a revisão de literatura na altura da qualificação, você pode colocar aqui o que você planeja utilizar. E no segundo slide, eu estou colocando aqui para você uma relação, por exemplo, entre a teoria e o conceito, né, ou duas teorias e conceitos, ou premissas que você está trabalhando e pontos de convergência entre elas, e pontos importantes. Lembrando-se que na revisão de literatura você não vai dar uma aula do conceito, você está apresentando para especialistas que entendem do assunto o que você utilizou para embasar a sua pesquisa. Ou, se for uma pesquisa em estágio inicial, você estará usando o quê? Que você estará informando, que você pretende utilizar. E aqui, olha, você vai descrever isso com uma estrutura lógica, poucas palavras, e tudo que for citado tem que ser referenciado, tá? Nenhuma informação aqui cai do céu, a não ser que seja um tema de domínio público muito popularizado. Mas ainda assim, a gente quer saber se você
sabe referenciar e citar uma fonte, tá? Então, recomendo sempre você usar. Lembrando que esse layout aqui dos slides, ele é totalmente opcional. Isso é uma proposição que estamos fazendo aqui para você, mas você tem liberdade para usar cores, usar formatos diferentes de slide. O que você não pode fazer é deixar de cobrir o item revisão de literatura e nem os outros que estão sendo apresentados aqui. Então, vamos lá. Avançando para a metodologia, né, lembrando que também são só 4 minutos, a ideia é que você aproveite esse conteúdo aqui, olha, e verifique qual é o método que você vai usar na pesquisa. Existem instrumentos de coleta? É questionário, é análise documental, você vai usar experimentos, simulações de computadores. O que você vai fazer? Aí você coloca um instrumento aqui que você previu. Se houver entrevista, você vai colocar o perfil do entrevistado pretendido ou 2 entrevistados pretendidos. Depois, se houver uma pesquisa quantitativa, você vai trabalhar também falando que tratamento você vai dar. Né? Então, tudo que for relevante de procedimento metodológico para coletar informação, interpretar e tratar dados, não importa se a informação seja quantitativa ou qualitativa, você vai precisar declarar aqui. E, claro, o método de pesquisa ele tem que ser muito bem selecionado para garantir que você responda ao seu problema de pesquisa que foi colocado lá atrás, no item 1. Então, questões de implicações práticas da pesquisa, como, por exemplo, viagens a campo ou entrevistas marcadas com pessoas, a necessidade de comunicar o comitê de ética ou consultá-lo, precisam ser colocados aqui. Então, fica aqui uma dica para você aproveitar o espaço e também usar pontualmente. Vocês estão vendo que tem pouco texto, mas tem que entregar valor na hora de defender. Questões teóricas e metodológicas, como, por exemplo, custos, uso de algum tipo de software ou colaborações com instituições externas, precisam estar mapeados aqui também. Depois, o que vamos fazer? Vamos falar dos resultados esperados. Esse é o item 4, tá, pessoal? E resultados esperados são os objetivos ou resultados, que você pretende alcançar depois que aplicar a metodologia que se apresentou lá. Então, sugerimos que você coloque um resultado para cada objetivo específico no seu slide. Se puder ilustrar, melhor. E também não adianta falar profundamente, fazer um grande monólogo sobre cada resultado, porque você só tem 20 minutos. E aqui, para resultados esperados, é também 4 minutos normal. E aí o que você faz? Você já entrega em seguida o seu cronograma, junto com a conclusão, por exemplo, ou separa em 2, se for o caso, e aí você apresenta um cronograma feito pensando nas necessidades da sua pesquisa e também no tempo disponível que você tem. Então, o TCC geralmente é um projeto de 8 meses, tá, pessoal? Então, você tem 3 meses e meio para planejar e 4 meses para executar. E você tem que pensar dentro deste limite de tempo para tornar viável a sua proposta de pesquisa. E depois disso, você vai usar a listagem de referências, tá, pessoal? O último item é referências, e aqui nos slides você vai citar apenas o que você referenciou nos slides. No projeto de pesquisa, provavelmente vai ter mais referências, porque o projeto de pesquisa vai ter mais texto e mais detalhamentos. Lembrando que isso aqui é uma comunicação oral curta. Então, é normal que o número de referências seja menor do que na parte escrita. E aí, ao final, você pode colocar um muito obrigado, né? Talvez sim, talvez não, mas aí é com você, é opcional. Esses elementos que foram apresentados aqui são os obrigatórios. Espero que tenham gostado e boa sorte na sua apresentação. Não se esqueçam de ensaiar, hein?